Por exemplo, menino bom. Nós temos o substantivo e o adjetivo. É a qualidade que o menino ele é bom. Então, são situações assim, como nós já vimos aí no artigo. Então, nada, observe isso aqui, nada, nem preposição, nem conjunção, logo nem artigo, nada pode vir entre substantivos, tá? Que estão em relação ao construto. Nem mais preposição ou conjunção, se um dos substantivos for modificado por um adjetivo, o que às vezes acontece, o adjetivo é colocado no final da expressão. Então, tá. Nós estamos observando aqui o artigo. Por exemplo, se dentro de uma frase ocorrer que o adjetivo ele tenha, por exemplo, um artigo, então ele precisa ir para o final da palavra, esse adjetivo com artigo, porque nada pode ter entre os substantivos. Por isso que, digamos assim, o artigo, o adjetivo, ele cai fora para o final da frase, tá? E vai separar os substantivos. Então, muitas vezes isso se torna, às vezes, difícil para distinguir qual dos substantivos o adjetivo está se referindo. Temos aí o que, então? Uma ambiguidade, né? Normalmente pode ser resolvida pelo contexto, através de gêneros e número do adjetivo. Então, como eu fiz da última vez, eu repeti a leitura e a gente lê, vai para a prática, lê, vai para a prática e vai passando a entender melhor aqui a situação. Então vamos lá, tá? Vamos lá. Veja só, o que é que eu tenho? Novamente eu tenho filho. Bem, olha aqui a presença do Maquefe, a questão de construção. Então veja só, quando eu li aqui, por que eu chamei a atenção do artigo ainda há pouco? Que nós vamos ter essa questão do artigo, se ele for definido, qualquer situação em definição, o artigo está ali, tá? Por exemplo, Ben Hameler é o filho do rei, como vimos. Ben Navi, o filho do profeta, sem artigo. Devar Shalom, né? Uma palavra de paz, certo? Sem artigo. Temos aqui a condição do artigo. A proposta aqui que nada pode vir em relação ao substantivo, e que vimos, trata-se do quê? Shevá, preposição. Fica meio assim dizer nada, porque o artigo, aqui que eu quero chamar a atenção, o artigo precisa estar, tá? O artigo, ele faz parte aqui desta composição. Então vamos lá. Agora, o que eu disse ainda há pouco, mesmo a presença do artigo, mesmo com o artigo, ele estando em um adjetivo, o adjetivo vai para o final da palavra. Porque os substantivos, entre si, ou seja,
os substantivos entre si, eles sempre têm que estar no início da frase. Temos dois substantivos, os dois estão juntos, embora tenha artigo. Já o adjetivo, com ou sem artigo, eles têm que estar no final da frase. A questão é essa. O adjetivo tem que estar no final da frase. Então, vamos lá. Observe. Daí tem uma situação que eu li aqui. Cadê? Eu li bem aqui. Tá. Quando nós vimos que, às vezes, o artigo fica meio difícil de resolver se aquele adjetivo está tratando de que substantivo. Uma outra coisa que eu li aqui, que é bom ver, que essa ambiguidade, que temos dois substantivos, né? E um adjetivo, ela é resolvida pelo contexto, tá? Através de gêneros e número do adjetivo, ou seja, se o adjetivo está no masculino ou feminino, primeira, segunda, terceira pessoa singular ou plural, aí aquilo vai cair em relação ao substantivo, coisa que a gente vai ver bem aí mais de perto no decorrer aí. Deixa eu olhar meu tempo, temos alguma coisa ainda nesse momento. Então vamos lá. Sim. Bem, filho. Bem, filho. Aí eu tenho o maquete no processo de construção. E chá, já sabemos que é mulher. Raiz chá, eu vou ter a mulher. Agora presta atenção que eu tenho zot, com o artigo ra, zot. Eu tenho um zain com rolem, ele tem um daguicho, alafio tav. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui uma situação, mas aqui eu tenho zot, esta. E pode ser traduzido como desta. Esta pode ser traduzido como desta. Então, veja só a frase. Se eu tenho desta, se eu tenho mulher, se eu tenho filho, ben, chá, zot. Ben, chá, zot. Muito bem. Este zot, que é, vamos ver se aquele cai para esta ou desta. Este zot, se aqui eu tenho bem, filho, é um substantivo. Ishá, mulher, é um substantivo. E se zot é esta ou desta, que nós vamos já ver, logo ele cai na condição de adjetivo e não substantivo. Por isso ele está no final da frase. Mas presta atenção que eu fui direto à palavra, mas temos a presença do artigo. E a presença do artigo vai fazer a comunicação. Logo eu tenho ben, raishá. Olha a presença do artigo, olha o makif em construção. Ok? Ben raishá. Ben raishá, eu tenho filho, logo eu vou trazer para cá o filho, tá? O filho. Aí, vê só, eu tenho a presença do artigo e esta, onde eu posso ler o quê? O filho desta, eu vou ter razot. Eu tenho zot. Zot é esta. A leitura está dizendo
desta, porque dependendo do texto, dentro de contexto. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho. Se eu anotei alguma coisa. Não, eu não fiz nenhuma anotação. Que veio uma coisa à mente, mas já que eu anotei, não anotei, fica para o aluno de curso que me perguntar e a gente responde. Bom, bem, aí o filho, olha só, o filho desta mulher, o filho desta, a leitura vai pro adjetivo e volta para o substantivo. Logo, esse adjetivo aqui está relacionado ao segundo substantivo e não ao primeiro, porque o filho desta mulher, olha aqui, aqui que liga, tá? Então, o filho ligado à mulher, mas aqui o adjetivo está ligado à mulher. O filho desta mulher. Tá? Então, fazendo essa observação aí, bem legal. Por isso que a gente vai bem tranquilo aqui para a explicação bacana, ficar legal mesmo. Tá? Vamos seguir, né? Mais um cafezinho.